Você tem a impressão de que a coletiva de ontem do Carpini melhorou a imagem dele? Tenho a impressão, não, tenho a convicção. Embora meu voto na enquete seja Caio Paulista no Palmeiras. Tem mais chance de dar certo. Se você espremer bem, qual técnico deu certo no São Paulo nas últimas décadas? Não é anos. O Crespo deu certo Deu. para vocês? Não, deu. Até certo momento deu. Deu? Não, deu. Né? O Ney Franco deu certo? Mais ou menos, não. Além do Dorival, foram os dois que ganharam. Só. Só. Então, o Dorival pode ter dado certo. 6 meses, recorte, título inédito. Esse eu falo, deu certo. O resto, cara, eu tô pegando de 2008 para cá. Não tô pegando de. Aí você pode dizer, alguns tiveram bons trabalhos. Os gringos ali, o Osório um pouquinho, o Paton Baus ali, um aqui, acolá. Dar certo, como o Abel Ferreira, por exemplo. Vamos combinar que não tem sido a regra no São Paulo, né? Então o negócio, o Carpim dá certo, vai ser um baita de um sucesso inesperado. No Palmeiras, um jogador dá certo, vamos combinar que mesmo que alguns contratados recentes não tenham correspondido às expectativas, é mais fácil. O comando é muito bom, o clube está ganhando quase tudo. Então, eu acho que a chance do Carpim dar certo é menor que a do Caio. Mas eu acho que tem nessa votação aí, tirando muito da entrevista dele, sim. Porque muita gente não tinha nem ouvido o Carpini falar. E acho que as respostas, o preparo para a entrevista, acho super importante quando o cara vai dirigir o primeiro clube grande da vida dele, da carreira dele. Reforçam, olha as tatuagens dele. Não fiz nenhuma ainda. É uma O cara tem surra umas de 50. tatuagem em você, isso. Olha aí, cara. O cara me deu uma surra de tatuagem. Tô combinando com o cara aqui, viu? Tirando de sexta-feira tem tatuagem. Já combinei aqui com o cara. Eu vou filmar. Então. Você não vai filmar, não. Quero só discreto, porque eu vou sofrer, parece. O Carpini, além das tatuagens, mostrou um conhecimento grande sobre o clube, sobre as pessoas do clube, sobre o elenco, né? E acho que ele foi bem. E ele é articulado, eu acho que ele é um cara muito interessado, estudioso, e para aproveitar uma lacuna criada pelo insucesso de técnicos brasileiros de uma geração um pouco mais velha que a dele. Eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu tive. É muito contrastante, né, o São Paulo contratar o Carpini e tirando o Carpini do Juventude, e no dia seguinte o Juventude anunciar o Roger Machado como treinador. Uhum. Em tese era para ser o contrário, né? Entenda o que eu estou falando, né? É. O Roger veio começou como de forma promissora, dirigiu alguns clubes grandes e agora está recomeçando no Juventude, que teve que abrir mão do Carpini para o São Paulo, né? Então o Carpini tem uma grande chance, grande responsabilidade, nada parecido com o que ele fez na carreira até hoje. E acho que a primeira prova da entrevista, ele passou. A segunda prova já é sábado contra o Santo André. Sabe quando sair a papeleta da escalação, Tironi? Tem o Rames, tem o Lucas, tem o Luciano, vai substituir os caras, vai deixar o cara no banco o tempo todo. Isso aí, técnico de time grande de futebol é isso, cara. Não é, com todo respeito, não é o trabalho que ele fez no Juventude ou no Água Santa. Quando ninguém sabia quem ele substituía, quem ia jogar, quem ia sair. Agora o negócio é ainda mais no São Paulo, depois um técnico ter dado certo. Que é uma coisa meio diferente nesses últimos tempos. Então ele tem uma grande responsa. Eu sei que ele chega com baita respaldo interno, Muricy, figuras das torcidas organizadas do São Paulo, dos líderes do elenco, mas isso é muito bonito até a bola rolar. Quando a bola rolar, a conversa é outra, literalmente. Pois é, Danilo, a coletiva ele não estava muito bem preparado, não escorregou em nenhuma casca de banana. Até quando foi perguntado sobre o Rames e que se vai jogar todo mundo, falou: não, veja bem, o time não são apenas 11 e tal. É como se ele tivesse passado no primeiro teste, vamos dizer assim.
Eu diria que ele passou no segundo, né, Tirone? A primeira É, foi as entrevistas com o Muricy, com não sei quem lá, né? Esse é o segundo teste, que agora foi a entrevista pública. Eu gostei muito da entrevista dele. Eu achei ele muito bem preparado, falou muito bem, como o Tirone, como o Arnaldo disse, né? A gente nunca tinha ouvido muito bem o Carpini falar por tanto tempo. Então ontem foi a primeira grande oportunidade num time do tamanho do São Paulo. E eu achei que ele falou muito bem. Eu gostei muito da entrevista dele. Achei ele preparado para falar do elenco do São Paulo. Citou garotos da base, citou os jogadores que estavam para ser que estavam ali quase afastados e estão voltando para uma segunda chance. Falou da questão do Rames, do Lucas, do Luciano. E para mim o ponto mais alto da entrevista, que eu vi São Paulino chorar, foi a hora que ele falou que ele queria que o Muricy fosse o Tele dele. Eu vi São Paulino comemorar, pôr o braço para cima. Teve uma live aí que teve um cara que ficou fazendo assim, ó, e tal. Eu gostei, eu achei muito legal, achei muito bom. Realmente ele estava preparado. Ele estava. E até curiosidade aqui, me lembrou um pouco da entrevista de apresentação do Abel Ferreira. Por que eu digo isso? Eu não sei se vai ser o resultado, né? Mas o Abel, quando chegou, era um cara que pouca gente conhecia, ninguém conhecia, para falar a verdade, mas ele sabia muito bem a história do Palmeiras, falou coisas importantes que trouxeram a torcida para o lado dele logo de cara, e sabia muito bem o elenco. Ele citou o Vinha na época, meu lateral esquerdo está com não sei quantos jogos seguidos, ele é top, pam, 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 não sei o quê. Citou pequenas coisas que você olha e fala, pô, o cara nem chegou, veio lá do outro lado do mundo, sabe quem é o lateral, sabe quem é não sei o quê, sabe o Avante Palestra, sabe a história do clube. E o Carpini, ele estava citando assim, citou o Dorival, falou do legado do Dorival, falou do Tele Santana, citou todas essas questões, jogadores da base. Enfim, eu sei que às vezes a gente acha, pô, mas isso é o básico, ele deveria saber. É que a gente está acostumado com caras que chegam e não fazem nem o básico. Então, quando o treinador chega tão bem preparado, dá uma boa entrevista, articulado, consegue falar, respondeu as perguntas, a gente se impressiona. Eu gostei muito do que o Carpini fez. Nesse duelo das coletivas que Palmeiras e São Paulo armaram aí, eu acho que São Paulo saiu à frente ontem. acho que também, se fosse hoje a coletiva da Leila para falar da renovação do Abel, talvez aí o Carpini não tivesse solado tanto. Agora, a parte mais importante, ou pelo menos mais impactante, o Danilo falou bem, Arnaldo, foi quando ele falou da história do Muricy. Quero que o Muricy seja o meu Tele, lembrando a história, né? Quando o Muricy assumiu São Paulo, o Tele ficou doente, mas o Muricy foi auxiliar do Tele há muito tempo, então aprendeu muito, aquela história toda que aconteceu e naquele momento, aquela conjunção mágica que deu tudo certo. Primeiro, será que o Carpini falou isso de forma estratégica? Essa é uma pesquisa que a gente não vai saber, mas é uma boa questão. Será que ele não foi estratégico nessa? Ele falou assim, pô, se eu mandar essa aqui, eu já ganhei a torcida. 2, essa declaração dá uma medida, pelo menos na minha opinião, eu queria saber a sua, do quanto o Muricy vai estar perto do campo. Mais do que nunca esteve desde que ele voltou para o clube junto com o Casares. Começando pelo fim aí, logo depois da apresentação do Carpini, logo depois, não digo, pouco depois, o Muricy deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes. Meio assim, o que o Muricy é aquele, né, aquele personagem, aquele sujeito muito direto, sincero, que não gosta muito. O Muricy é um cara que não gosta muito de abraço, sabe? Tirar afago, beijinho, não. O cara dele assim, não tem essa não de tal, não sei o que, de novo Tele. Eu vou ter com o Carpini a mesma relação que eu tive com o Crespo, com o Rogério, com o Dorival. Se ele precisar de mim, eu vou estar sempre disponível, eu estou aqui para não sei o que lá, não vou interferir no trabalho dele e tal, mas sim será diferente. Não adianta o Muricy. Será diferente desde a escolha foi diferente. Inclusive a participação do Muricy na escolha. E quando ele fala que gostaria que o Muricy fosse o Tele dele, ele acerta dois alvos ao mesmo tempo. Ele faz o afago ao Muricy e o afago ao torcedor de São Paulo, como disse o Danilo, porque o Tele é o maior ídolo da história do São Paulo. O técnico do São Paulo, um técnico, para se dar bem no São Paulo, ele precisa citar essas referências, porque o São Paulo é um clube que cultua treinador na sua história. Tem outros clubes que não são assim, que tem como seus grandes ídolos jogadores. Flamengo, por exemplo, é raro. Agora teve o Jorge Jesus recentemente. Tal. O Palmeiras até cultua treinadores, né? O Filipão, o Luxemburgo, agora o Abel e tal, mas o São Paulo é mais.
né? O busto lá, o que tem lá, a estátua no São Paulo, não é de um jogador, é de um treinador, é do Tele, né? E acho que o Carpini estrategicamente trouxe os dois nomes, né? Mas eu acho que além da estratégia tem uma necessidade prática, sabe, Tironi? Que é o respaldo. Mais do que ser o Tele do Carpini, o Muricy acho que precisará dar o respaldo necessário às decisões que o treinador terá que tomar. Não as táticas especificamente, mas as escolhas. Porque o elenco do São Paulo ficou grandão, né, Tironi? Os caras tiraram o time da fila, aquela foto, o pôster da Copa do Brasil lá, tá agora no CT, tá no Morumbi, o cara lá, tô aqui, tirei o time da fila e tal. E o técnico tá chegando agora no primeiro trabalho de clube grande. Por isso que eu falo tanto da primeira escalação, porque já é uma decisão complexa você ter que deixar alguns jogadores grandes de fora. Talvez por isso, né, Danilo, o Abel não goste tanto de ter no elenco jogadores muito, aspas, grandes. Né? Isso tem também uma estratégia na formatação do elenco. O São Paulo hoje tem mais jogador graúdo que um time titular comporta. Vocês concordam? Sobretudo no setor do campo. Se o Dorival teve dificuldade de lidar com isso, o Carpini evidentemente terá. A partir do primeiro jogo. E aí o Muricy, os demais têm que entrar no bolo. Porque não cabe todo mundo no mesmo time. É simples. É simples. E eu vou relembrar aqui. Depois da final da Copa do Brasil, em que o São Paulo ganhou o título com o Luciano no banco, Rames nem no banco, entre aspas, só estava ali, mas não jogou nenhum minuto. Esse quarteto estrelado, por diversas situações, operação do Caleri, contusão do Lucas, ida do Rames para a seleção, nenhum dos quatro sentou no banco, sabe? Assim, não, então nesse jogo tem os quatro, vão jogar dois. Não, por alguns motivos, o Dorival não precisou lidar tanto com isso. Depois daquele 5-0 do Palmeiras, em que o Caleri já estava fora, o Rames jogou de novo com o titular e mal. Ele teve o jogo seguinte contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O Rames ficou no banco, contrariado, mas ficou no banco. E depois o Atlético Paranaense não teve mais nenhum deles no banco. Nem o Lucas, nem o Caleri, nem o Rames, nem o Luciano, que jogou a parte final da temporada e bem. E acabou de renovar o seu contrato. Então, o Carpini entra num time em que Rames, elogiado absurdamente pelo Muricy antes, hein? Jogou a batata quente. O Carpini agora tem que ajudar ele a segurar. E os outros três, com contrato até o final de 2026 renovados, não vai ser simples encaixar. Não, primeiro que eu acho que não dá para encaixar. Não vai ser simples administrar. O Carpini precisa de ajuda. E vai ser do Muricy, não vai ter só a benção. Né? Especificamente sobre isso, ele foi responder uma pergunta, uma ótima pergunta, aliás, do Raí Monteiro, nosso companheiro lá no Band Esportes, que perguntou especificamente sobre os três, né, Danilo? O Rames, o Luciano e o Lucas, que, na pergunta do Raí, os três jogam na mesma posição. E o Carpini respondeu, não, desses três aí, só o Rames faz apenas uma função. E aí ele comparou um pouco com o Nenê, que ele dirigiu no Juventude. O que dá uma medida que ele vai ser mais, na cabeça dele, vai ser mais fácil tentar acomodar os outros em outros lugares do que o Rames, né? Até porque é isso, o Rames, até na questão física, é um cara que também não pode fazer tantas funções, acho que o Lucas e o Luciano conseguem nesse ponto, então é diferente. E o Rames é aquela história, né? É um cara que já deu algumas demonstrações que não fica muito satisfeito se ficar no banco, que o que ele mais pensa no momento é a seleção colombiana. Então é realmente um ponto fora da curva em relação ao resto do elenco, né? A gente falava no ano passado, quando chegou o Lucas, como será que vai ficar o Luciano se ficar no banco, vai fazer biquinho pro Dorival e tal. E no final teve essa questão, mas deu tudo certo. São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Esse ano é a mesma coisa, o Carpini vai enfrentar esse tipo de problema, como bem descreveu o Arnaldo agora.
A questão do Rames, acho que para mim esse ano vai ficar mais pesado na folha. A gente vai lembrar, o São Paulo vai começar a pagar agora. E acho que, sinceramente, eu não consigo ver o Rames respondendo à altura, até porque, como eu já disse outras vezes, assim, o Rames não tem uma boa temporada, uma sequência com uma boa temporada e não lampejos, não um bom jogo aqui, um bom jogo ali, faz, sei lá, 10 anos, a última boa temporada dele inteira. Ele teve ali uma boa semana no Everton, um bom mês no Bayern, mas uma boa temporada completa faz muito tempo. Então tem que ver se o Carpini vai ser o cara que vai conseguir fazer isso do Rames, e se perceber que o Rames não está disposto a dar resposta, que ele está mais pensando na Copa América do meio do ano, que vai tirar o Rames 10 rodadas do São Paulo, assim como todos os outros jogadores de outros times, né? Mas o Rames é o cara que a gente está discutindo aqui pelo peso que ele representa. Então acho que vai ser o principal obstáculo aí para o Carpini nessa gestão de elenco. E como ele mesmo disse, né? Ele tem 39 anos, ele está tendo a oportunidade que ele merece, que ele está buscando, ele merece ter essa oportunidade para provar que está preparado. Mas ter essa casca de banana aí é bem importante. Quero ver, tô curioso para saber como ele vai lidar. E para mim, o jeito certo vai ser colocar o Rames no banco e aguentar a pressão, e aí a diretoria tem que dar um belo de um respaldo, porque para mim o Rames não vai responder tecnicamente não, Tironi. Qual?